tava ali lendo um pouquinho e escrevendo, e tava doida pra usar esse microfone novo aqui, que não é o microfone, né? Na verdade, é só um suportezinho para o microfone de lapela que eu mostrei pra vocês. E tava pensando se eu compartilhava isso com vocês ou não. Porém, pensei, eu não vou estar perdendo nada se eu compartilhar. E muito pelo contrário, talvez eu até consiga ajudar algumas pessoas. Eu escrevi, gente, aqui, tá? Tava ali e aproveitei pra escrever pra não esquecer nada. Mas é basicamente o seguinte: tem dias, assim como todo mundo, que eu também não tô bem. E várias coisas me surgem, sabe? Me surgem coisas que aconteceram comigo no passado. Tem muitas coisas relacionadas à minha infância que me assombram até hoje. Porque quando eu era pequena, eu não tinha a maturidade e o raciocínio lógico para lidar com essas emoções. E agora adulta, de vez em quando a minha mente, deixa eu tirar esse pano daqui. A minha mente traz à tona esses acontecimentos como uma forma de dizer assim, querida, agora que você é adulta, você consegue lidar com isso. Então, vamos pensar sobre isso. Então, tem muita coisa que eu gostaria de esquecer e que eu penso. E a minha mente, ela fica assim, um chafurdo, sabe? Eu fico com a mente muito bagunçada e fico triste, enfim, uma série de coisas. E para me livrar disso, também depois de muito estudo, eu descobri que a gente precisa estar com a mente limpa, estar com a mente clara para que a gente consiga realizar os nossos sonhos. Então, não tem como eu ter clareza do que eu quero para o meu futuro se existem coisas, pensamentos, situações que ainda me tiram do eixo. Então, como um ser humano adulto, como que eu faço para lidar com isso? Então, eu inventei um método e, curiosamente, o método se chama PAS. É o método PAS, só que PAS com S. Por quê? Cada letrinha desse método representa uma parte que eu faço dentro do método, sabe? Representa uma fase do método. O P é de presença, quer dizer, o P é de Paty. O P é de presença, o A é de acolhimento e o S é de soltar. E aí, o método que eu fiz foi o método Paz. Nunca compartilhei isso com ninguém. É algo que eu uso e que me traz de volta pro eixo e que me ajuda bastante. E eu vou compartilhar ele com vocês aqui, porque vai que alguém esteja precisando também utilizar esse método aí na casa de vocês. Então eu anotei aqui para não esquecer nada, sabe? Tem coisas importantes que eu quero falar para vocês. Então, num primeiro momento, eu sempre coloco uma musiquinha de fundo, que é uma música de frequência ou uma música de vibração alta, para poder ajudar. Geralmente essas musiquinhas de meditação me ajudam bastante, sabe? Então eu coloco e deixo um ambiente leve, sabe? Um ambiente limpo, harmônico. E respiro, porque você precisa estar presente. Você precisa eu tinha até anotado aqui uma coisa sobre a mente, que é deixar a tua mente ficar calma, sabe? É como se os pensamentos estivessem aqui rodopiando. Quando você concentra na respiração, tudo se organiza. Então, presença, se volta para o corpo. Então, nós começamos com essa meditação que ela é curta e ela é totalmente ancorada na respiração. Então, nesse primeiro momento, é só para você respirar e perceber a tua respiração. Eu passo 10 minutos assim, 10 minutos só respirando e acalmando a minha mente. Porque isso vai te ajudar a sair da confusão mental e entrar no aqui e no agora, que é tudo que nós temos. A segunda parte é o acolhimento. No acolhimento, eu escrevo.
Depois que você deixou a sua mente mais limpa, depois da respiração, você consegue pensar melhor sobre aquilo. Que é aquilo que tá tanto te. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente tá confuso e não sabe nem o que é que está nos deixando confuso. Outras vezes não, outras vezes a gente sabe. Só que no momento que você pega uma caneta para escrever, parece que as coisas fluem, sabe? Então, aquele pensamento que tá te sufocando simplesmente sai. Ele simplesmente sai assim, levemente. Então, eu escrevo, coloco no papel tudo o que me sufoca sem filtro, sem saber se eu tô escrevendo certo, errado, se tô colocando o ponto, a vírgula certa, nada. Sem lógica, muitas vezes, eu só saio escrevendo. E aí, nesse ponto, de escrita, eu já faço isso há muito tempo, sabe? E se você tem dúvidas a respeito disso, basta você escrever aquilo que vem à mente. Ah, eu tô pensando em ir na padaria comprar 2 pães. Então, escreve. Escreve. Porque quanto mais você vai pegando esse hábito, quanto mais você vai se tornando próximo da escrita, você vai pegando, vai se achegando cada vez mais, vai ficando mais fácil você conseguir colocar para o papel ou expressar em forma de escrita aquilo que você sente. E isso é muito importante, porque alinha o teu pensamento, assim como a respiração. A respiração, ela já te deixa numa sintonia melhor. É como se tu tivesse, é como se tu fosse um rádio, daqueles rádios que sintoniza na AM, FM, sabe? Só que você tá sem a antena, então não tá pegando muito bem nenhuma rádio, sabe? Quando você respira, você tá sintonizando. A partir do momento em que você sintoniza, quando você começa a escrever, é como se uma música estivesse saindo da tua rádio, entendeu? Isso é muito interessante. Então, eu anotei aqui: a escrita diminui a carga emocional, reduz a ruminação. Muitas vezes você perde energia e o dia inteiro ruminando o mesmo pensamento ou os mesmos pensamentos. Então, quando você escreve, você, deixa ali no papel. Você alinha isso. Você se acolhe, você se entende mais. E isso é tão importante. Então você também tira o teu cérebro daquele looping, né? De estar sempre naquela ruminação, pensando sempre as mesmas coisas, se culpando muitas vezes por coisas que não foram culpa sua. E isso é o mais importante. Tiveram coisas que aconteceram na minha infância que eu me culpava até pouco tempo. E que hoje eu olho que foram, assim, desleixos atrás de desleixos de adultos que não sabiam o que estavam fazendo e que não cuidaram bem de mim, sabe? Inclusive, dando assim, abrindo um parêntese aqui do método PAS, o que foi que fez eu fazer esse método hoje, né? Por que que eu estava me sentindo tão angustiada hoje? Hoje eu acordei com um pensamento na cabeça, na verdade, eita, mas é redundante, né? Um pensamento na cabeça. Hoje eu acordei com uma lembrança, na verdade, de um momento da minha infância em que um irmão da minha avó, que era um cara do interior, chucro, que vivia mais com bicho do que com gente, e daí explica-se o motivo depois que eu contar a história. E ele morava no interior, enfim. Minha avó teve uma época que fez uma cirurgia de hérnia e me colocaram, eu tinha, eu acho que no máximo uns 12 anos, me colocaram pra cuidar dela. Na casa, ela foi pra casa do meu tio, que não tinha filhos, porque na nossa casa teve uma época em que tava todo mundo morando ali com a avó. Eram 9 netos, 12 netos morando na mesma casa, porque a minha mãe tava, o pai tava pra São Paulo, enfim. Eu esperem, eu vou contar a história. Isso aqui é o YouTube, você tem que ficar aqui até o final. YouTube é pra histórias longas. Enfim, gente, todos os meus tios estavam meio que separados na época, menos esse. Então, a galera que tinha filho tinha ido morar todo mundo na casa da avó. E nós também estávamos morando na casa da avó e do vô, porque. Isso por parte de mãe. Porque
o meu pai estava em São Paulo e estava mandando dinheiro para a mãe para construir a nossa casa. Então a gente não tinha onde ficar, ficava na casa do vô. Minha avó fez a cirurgia e como tinha muita criança na casa dela, né, muita gente na casa dela, colocaram ela para casa desse meu tio, que era um pouco afastada. Era no centro da cidade, na verdade, para que ela se recuperasse melhor da cirurgia. Neste dia, me colocaram para ficar olhando ela, porque ela não podia se levantar, ou se levantava com muito cuidado, e aí precisava de alguém para ficar levando água, para, sei lá, fazer uma massagem no pé, enfim, fiquei lá cuidando da avó. Eis que esse irmão dela chega lá e começa a conversar com ela, conversa, conversa. Tem uma hora que ele pede pra ir ao banheiro e a minha avó fala: Paty, leva ele no banheiro do lado de fora, não sei por quê, eu não sei o motivo. E pediu pra que eu fosse mostrar o banheiro do lado de fora pra ele. Quando eu fui mostrar esse banheiro pra ele, ele começou a me puxar pra dentro do banheiro. Puxou, ele me puxou. Só de lembrar da cena me dá um asco, assim, me dá um nojo. E a minha sorte é que Deus cuida muito de mim, cuida muito mesmo, porque eu estava sozinha neste momento e do nada, graças a Deus, o meu primo chega. O primo meu que era mais novo que eu na época, só que ele era gordinho assim, todo fortinho e todo metido a valentão, sabe? Ele devia ter uns 10 anos. E ele começa a brigar com esse nosso tio, dizendo assim: Ei, ei, solta ela, tá ficando doido, solta ela, sei o quê? Dá tipo uns gritos nele. E ele finge que nada acontece, volta pra dentro da casa da avó, lá do meu tio, e fica lá conversando com a avó e depois vai embora. Nada aconteceu, graças a Deus, mas o que mais me dói nessa história é que eu contei essa história pra todo mundo. Eu contei essa história pra avó, pro vô, todo mundo sabe dessa história. Eu contei pra minha mãe essa história. Não contei pro meu pai, porque meu pai nem morava com a gente. O pai sempre foi muito ausente, assim, no sentido de que quando a gente morava em São Paulo, ele quase não estava em casa. E quando a gente morava aqui no Piauí, ele estava pra lá. Então, assim. E aí contei pra todo mundo e o que foi que fizeram? Nada. Não fizeram nada. É como se. Ah, ele é doido. Ele é doido, o fulaninho é doido, deixa ele pra lá. E continuaram tratando ele bem. Ele continuou indo pra casa da avó depois que a avó ficou boa e tudo. E essa história ela me marca muito porque eu era criança, sabe? Eu era uma criança e tiraram essa situação que poderia ter sido muito trágica e por causa de uma criança não foi tão trágica e tiraram como se não fosse nada. Assim, não foi nada. E assim como essa situação, obviamente eu tive várias outras na minha infância que me machucam até hoje. E aí de vez em quando a memória me bate e eu não tento mais fazer igual eles fizeram, né? Que foi agir como se fosse normal e deixar pra lá. Não. Hoje eu tento olhar pra mim, eu tento acalentar aquela criança que passou por essa situação. E mais ainda, né? Porque a sensação que eu tive é que eu fui revitimizada. Porque além de ter passado por isso que não foi nada legal, trataram como se não fosse nada, então me tornaram vítima duas vezes, sabe, de uma situação terrível. E me dói, me dói muito. Por isso que hoje eu faço, eu tento trazer formas de eu me sentir bem comigo mesma e passar por isso, mas passar de uma forma que me cure e não apenas passar por cima como se não fosse nada. Então, fechando o parênteses, me perdoem porque eu sou muito prolixa. Fechando parênteses, tem a parte do S, né, do método PAS, que é o S de soltar. E é nesse momento que eu uso a visualização. Uma visualização simples e de liberação desse sentimento. Desse sentimento que fica pesado no peito, dessa situação, de lembrar que não temos culpa. Muitas vezes nós não temos culpa das coisas que nos acontecem, principalmente quando a gente é criança, que deveriam ter adultos cuidando da gente e nos protegendo, sabe?
E aí eu libero esse peso por meio dessa visualização, que eu gosto também sempre de colocar uma música de frequência e fazer como se estivesse meditando e liberando todo o peso. E aí eu coloquei aqui: isso interrompe padrões mentais, reduz a ativação fisiológica do medo, abre o espaço para novas conexões neurais, para novas coisas acontecerem, para que você não repita o mesmo erro que cometeram com você. E o objetivo é deixar de carregar aquilo que te paralisa. E aí, gente, quando eu faço esse método todo, aí eu senti que eu pesei um clima um pouco, eu pesei o clima. Mas, ó, tô me curando. Depois que eu faço todo esse método, eu gosto de passar o dia observando mais, me colocando mais em estado de presença. Então, sempre lembrando de foco na respiração, foco no presente. Então, observa mais, repara mais o que você anda pensando, se nota mais. É muito importante a gente começar a nos notar mais. O que eu ando pensando, o que eu ando fazendo do meu dia a dia, da minha vida, isso vai me ajudar ou não vai me ajudar? E aí, isso faz com que a nossa mente fique mais limpa, fique mais leve também, e, consequentemente, a nossa vida também fica mais leve. Ai, eu amei ter compartilhado isso com vocês. Vou ficando por aqui. Amanhã tem mais coisas pra gente conversar, pra gente fazer. Inclusive, vocês lembram daquele roteiro que eu fiz? O roteiro foi aprovado, então amanhã eu vou fazer a gravação da coisa lá de Natal, do anúncio de Natal, não, como é que é, meu Deus? Esqueci agora do vídeo de Natal pra marca. E eu acho que vai ser muito legal. Vou tentar fazer o meu melhor, tentar dar o meu máximo. Aliás, vou dar o meu máximo, não tentar, vou dar o meu máximo. A marca vai amar, com certeza, porque tudo que eu faço é muito caprichado, é com muito amor, com muito carinho. E quando tiver tudo pronto, eu venho aqui mostrar pra vocês como foi que ficou. Beijos!